Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Nossa Senhora, aqui estamos felizes por nos encontrarmos em Tua maternal presença. Queremos contemplar-te, receber Teu amor e Te oferecer o nosso. Virgem Imaculada, vimos contemplar-te para que, em nossos olhos e em nosso coração, se imprima o reflexo da Tua pureza. Meus irmãos e irmãs, hoje, dia 22 de maio, nós vamos meditar um caminho novo de Nossa Senhora. Nós sabemos como a Virgem Maria recebeu um anúncio do anjo, fez um caminho de alegria até a casa de Isabel, ofereceu seu filho, acompanhou em sua missão. Mas, embora celebremos o tempo do mês de maio, especialmente como tempo de alegria, de louvor à Virgem Maria, não podemos nos esquecer também dos acontecimentos que marcaram a vida de Nossa Senhora com o sofrimento. É verdade que nós já meditamos sobre este mesmo anúncio quando, da apresentação do menino Jesus no templo, Nossa Senhora recebeu aquela profecia de que uma espada de dor traspassaria a sua alma. Mas agora nós queremos meditar especialmente sobre este momento, este caminho de dor, com um tema: a subida para o Calvário. Nossa Senhora subindo para o Calvário com o seu Filho Jesus Cristo. A subida de Nossa Senhora para o Calvário, na verdade, começou muito cedo. Podemos pensar naquele acontecimento da Sexta-feira Santa, quando Nosso Senhor carregou a cruz até o Calvário, mas ampliando este acontecimento, nós incluímos tudo o que fez Maria sofrer ao longo de sua vida. Desde o momento da profecia de Simeão, Nossa Senhora começou esta subida. Desde o começo da vida de Jesus, ela sabia que a vida do próprio Senhor já estava orientada para o sacrifício redentor. E o próprio Deus quis associar à Virgem Maria este caminho de sofrimento de nosso Salvador. Ou melhor, Maria foi unida a Cristo também pelo sofrimento. Por isso ela fez de toda a sua vida uma subida com Jesus até o Calvário. Em todos os momentos. Nossa Senhora não fugiu dos sofrimentos. Pensemos como nós já meditamos naquele acontecimento quando Jesus, aos 12 anos, ficou em Jerusalém e por 3 dias a Virgem Maria o procurou. Quando fizemos aquela meditação, nós lembramos que se tratava de uma antecipação já do sofrimento de Nossa Senhora, que deveria acompanhar Jesus até a cruz e ficar na expectativa, na solidão, aguardando, cheia de esperança, o dia da ressurreição. Esta participação de Maria no sofrimento de Jesus, no sofrimento de Cristo, nos faz pensar como ela se dispôs a viver tudo isso com um coração que se oferece como um verdadeiro sacrifício. E ela acompanhou em todos os dias, desde a perseguição de Herodes, quando o menino ainda era pequeno. Depois, quando no início da sua missão, Jesus recebeu tantas oposições. Ela recebeu já o aviso que ele seria causa de contradição, mas ela depois teve que experimentar isso dia após dia.
Jesus começou a sua missão e, com palavras e ações, anunciava uma boa notícia. E a boa notícia fazia com que as pessoas se aproximassem dele. Ele voltou para Nazaré e, quando voltou, todos ficaram admirados com sua sabedoria, mas ao mesmo tempo se levantou uma rejeição muito forte. E Nossa Senhora teve que suportar o seu filho ser rejeitado ali em Nazaré e até conduzido para um precipício de onde queriam jogá-lo para a morte. Então Nossa Senhora deveria acompanhar na vida do Senhor esta dinâmica entre a fé dos que acolhiam o seu anúncio e a incredulidade de muitos. Também isto era um calvário. A vida de Nossa Senhora, portanto, não é uma vida suave, é uma vida também marcada pelas dores, vamos dizer, pelo insucesso. O Senhor não teve sucesso em toda a sua ação. Às vezes, nós pensamos que Jesus teve sempre sucesso em tudo. Não é bem assim. Nós observamos como Jesus Cristo realmente atraiu, por causa de sua bondade, de sua sabedoria, de sua misericórdia e dos seus milagres, uma multidão muito grande em torno assim. Mas é verdade também que, na mesma medida em que atraía a seu favor aquela multidão que o seguia e o acompanhava, atraía também os seus opositores, uma resistência, os seus inimigos. E a Virgem Maria, acompanhando tudo isso e lembrando daquela profecia de Simeão, falando de como este menino deveria ser sinal de contradição. Assim, nós temos esta experiência de Nossa Senhora, que teve que suportar ao longo de sua vida a incredulidade, especialmente de seus conhecidos. Quando, sobretudo ali em Nazaré, o seu filho foi rejeitado, Nossa Senhora experimentou seguramente grande angústia e sofrimento, porque ela conhecia todas aquelas pessoas. Nós não estamos falando somente de uma rejeição no sentido de ideias. Nosso Senhor foi rejeitado a ponto, repito, como nos diz o Evangelho, de ter sido vítima da ira dos seus conterrâneos. Os seus conterrâneos tomaram Jesus e levaram Jesus para um precipício e queriam jogá-lo no precipício. Mas como não tinha chegado ainda a sua hora, nós conhecemos pelo Evangelho que Jesus escapou de suas mãos e continuou o seu caminho. Até mudou de cidade, já não morava mais em Nazaré, foi morar em outra cidade chamada Cafarnaum. E então, pensemos na situação de Nossa Senhora. Primeiro, na sua aflição de, saindo daquela sinagoga, ver o seu filho sendo arrastado pelas pessoas com quem ela conviveu a vida inteira, já que Nazaré é um pequeno povoado, o seu filho sendo arrastado para ser jogado em um precipício para morrer. Então, esses exemplos é para que nós compreendamos como o Calvário de Nossa Senhora começou cedo, como ela teve que suportar tudo isso com paciência, sem ofender, suportar também os seus conterrâneos, seguramente entre eles alguns dos seus parentes. É por isso que agora ela, nesses sofrimentos ao longo da vida, se prepara para o grande drama do Calvário. O Calvário, portanto, para Nossa Senhora, não é um acontecimento imprevisto. Ora, ela tem na lembrança o anúncio de Simeão, ela tem na lembrança que teve que fugir para o Egito com São José e o menino Jesus. E na hora que Jesus começa a missão, ela começa a perceber que uns quiseram jogá-lo no precipício, outros, como nós conhecemos também pelo Evangelho de João, quiseram apedrejá-lo. Então, o acontecimento do Calvário é como que preparado ao longo da vida.
Mas isso nos ensina muito de Nossa Senhora. Nos ensina que nós precisamos, como disse o Senhor em sua missão, tomar a cruz e segui-lo cada dia. Não se trata de um acontecimento isolado. Tomar a cruz e seguir Jesus cada dia, como ele propôs. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Não é um evento, não é uma encenação que se faz daquele acontecimento do Calvário. É uma vida inteira de quem confia em Deus, de quem passa pelos sofrimentos sem desanimar, de quem não se entrega aos sofrimentos, mas os supera pela coragem que vem da fé. A coragem de Nossa Senhora, este seu caminho no Calvário ao longo de toda a sua vida, é um exemplo imenso para nós, irmãos e irmãs, porque ela, que não passou a vida na comodidade e na tranquilidade, nos faz lembrar também dos nossos sofrimentos, mas lembrando-nos que ela é vitoriosa. E por isso, nesta nossa confiança na providência divina, nós passamos por estes sofrimentos sem desanimar. Nossa Senhora fez o caminho do Calvário, subiu com Jesus até a cruz, mas ela foi preparada ao longo da vida. Nossa Senhora nos ensina que nós também, ao longo da vida, temos que passar, como fazemos isso, aliás, nós conhecemos isso por nossa própria experiência. Nós passamos por muitos sofrimentos na vida. É preciso que nós agora imitemos a Virgem Santíssima e unamos este nosso sofrimento ao de Cristo e façamos da nossa vida um seguimento contínuo, tomando a nossa cruz cada dia e seguindo o Senhor. Isso nos caracteriza como discípulo. Já que toda a tua existência, ó Maria, foi profundamente marcada pelo sacrifício, faze que não nos surpreendamos do lugar que Deus quer que o sacrifício ocupe em nossa vida. Intenções para a meditação do texto. Mãe destinada ao sacrifício, faze-nos compreender que devemos partilhar da cruz do Salvador. Sustenta a coragem dos que sofrem, inspirando-lhes o desejo de sofrer por Cristo. Ajuda os doentes e enfermos a suportar seu sofrimento. Sê o apoio dos que sofrem moralmente ou têm o coração atribulado. Ensina-nos, na escola do sofrimento, a amar mais profundamente o Senhor. Nossa Senhora, que subiste com Jesus o caminho para o Calvário, estimula-nos a carregar nossa cruz com Cristo. Amém.